Olá, Fábio aqui. Nesse vídeo, o meu objetivo é te mostrar de forma clara e simples os bastidores do nosso método que já gerou mais de 25 milhões em vendas só nos últimos meses, tanto no Brasil quanto em Portugal. É um método que já foi validado em dezenas de e-commerce e também pode te ajudar a tornar as vendas do seu e-commerce mais consistentes, escalar o seu faturamento de forma previsível e com alta lucratividade e, principalmente, também conseguir melhorar os seus resultados semana após semana, ajustando os seus indicadores essenciais, os fatores-chave do seu negócio. O que eu vou te mostrar aqui é o que nós aplicamos no nosso próprio e-commerce, que cresceu 7 vezes em apenas um ano. E, além disso, é o mesmo método que eu utilizo para ajudar outros e-commerce a validar suas estratégias, crescer seus resultados e atingir metas mais expressivas, como ultrapassar 6 e 7 dígitos de faturamento mensal, tanto no Brasil quanto em Portugal e outros países da Europa. Então, se você presta esse serviço para um e-commerce, ou se você tem um e-commerce e sente que está travado, sem saber como aumentar suas vendas, sem perder margem de lucro, ou se você está tentando crescer, mas os resultados parecem instáveis, esse conteúdo certamente é para você. Aqui eu vou te mostrar porque muitos negócios acabam estagnados e como esse ecossistema de venda imediata pode fazer a diferença para você atingir o seu próximo nível de faturamento e de lucratividade. Eu quero que você preste bem atenção e leve esse conteúdo a sério, porque pode ser exatamente a peça que estava faltando para o seu e-commerce escalar de forma estratégica, de forma mais eficiente. O que eu vou te mostrar aqui não é teoria, são ações práticas, são ações validadas no dia a dia de diversos e-commerces que já tiveram resultados expressivos seguindo esse método, tanto no Brasil quanto em Portugal e em outros lugares da Europa, como eu comentei. Então, vou fazer uma breve apresentação de quem eu sou. Eu me chamo Fábio Is, sou especialista em performance e escala para e-commerce. Também sou dono de e-commerce, conheço os desafios desse negócio de perto. Eu trabalhei muitos anos como analista de dados na Vale do Rio Doce, que é uma das maiores multinacionais do mundo. E nesse ambiente corporativo, especialmente quando você lida com milhões por dia, não existe espaço para achismo. Você precisa de processos, de sistema, de método, de estratégia. Fora esse background, eu estou há mais de 6 anos escalando e-commerce aos 6, aos 7 dígitos de faturamento mensal em diversos países do mundo. Tudo que eu vou compartilhar com vocês tem base na ciência de dados, na aplicação prática, num método validado, tudo isso simplificado para você só implementar. Eu tenho certeza que isso pode transformar os resultados da tua operação, pode te ajudar a crescer de forma mais controlada, mais sustentável. Eu quero que você enxergue esse processo como um caminho a ser percorrido, onde cada etapa é um passo em direção ao resultado que hoje pode parecer distante, mas aos poucos vai se tornar cada vez mais realista, cada vez mais alcançável. Então, o que eu vou te apresentar aqui é o ecossistema de venda imediata. É uma nova estratégia, uma nova abordagem de vendas e de escala para e-commerce que transforma visitas frias em compras todos os dias, sem depender de lançamento, sem depender de conteúdo orgânico, sem depender de viralização, sem entrar nesse ciclo de descontos agressivos. Então, é uma estratégia que vai trazer muito mais lucratividade para a tua operação, vai tornar o processo de fidelização mais fácil e o crescimento muito mais sustentável e muito mais consistente. Então vamos lá, a maioria dos e-commerces hoje foca muito em tráfego, mas os e-commerces mais lucrativos, eles estão focando na venda imediata. Você pode até achar que já tentou fazer de tudo para a tua loja vender todo dia, mas a verdade é que existe esse novo modelo de vendas já aplicado por diversos e-commerces que estão quebrando recordes de faturamento diário, de lucro diário, mesmo em lojas pouco conhecidas e com poucos seguidores. E o melhor é que isso funciona desde o primeiro clique. Você não precisa de aquecimento, não precisa de maratona de conteúdo, não precisa de viralização, de sorte, não precisa depender de algoritmo. Então, é uma nova forma de vender no e-commerce que usa um ecossistema simples, direto ao ponto e focado na conversão imediata. Então, enquanto a maioria dos lojistas hoje ainda lutam para manter o engajamento nas redes sociais ou esperam por um grande lançamento, tem uma nova leva de empreendedores que estão lucrando todos os dias com anúncios simples, um site preparado para quebrar a objeção e uma rotina que gera movimento de compra todo dia em grande volume. E o melhor é que você pode começar isso ainda hoje. E eu estou falando aqui de você escalar sem gastar mais. A maioria dos e-commerce comete esse mesmo erro. Eles tentam crescer colocando mais dinheiro em tráfego antes de arrumar a casa. Então eles aumentam o orçamento em anúncio acreditando que mais cliques vão automaticamente gerar mais vendas. Mas eles esquecem que o que realmente muda o jogo é o que acontece depois do clique. A diferença entre um e-commerce que empata no gasto e faturamento e outro que lucra de verdade está em como o sistema foi preparado para transformar cada visita em compra. E é isso que ninguém te conta. Quando o seu ecossistema está pronto para vender de forma imediata, você não precisa gastar mais para faturar mais. Você só precisa converter melhor. Esse é o ponto de virada. Aí você começa a escalar com lucro, sem aumentar o investimento, sem queimar caixa, sem virar refém de campanha que custa caro e muitas vezes traz pouco resultado. Na prática, isso significa que você investe 1.000, retorna 10.000. Depois você investe 2.000, volta 40.000, porque você sabe exatamente onde mexer para otimizar os indicadores, para gerar mais resultado. Você escala mantendo a margem e muitas vezes aumentando o seu lucro proporcional. Essa é a verdadeira escala inteligente. É assim que os nossos mentorados, nossos clientes, os nossos alunos estão crescendo de forma mais previsível, sem altos e baixos nas vendas e com consistência real nas vendas. Então, muitas vezes o problema não é o tráfego, é o sistema que não está preparado para vender. Então, se você já investiu em anúncio,
já postou com frequência no Instagram, já criou cupom de desconto, já colocou contagem regressiva no site, já fez desconto agressivo. E muitas vezes, mesmo assim, as vendas não vieram como deveriam, o problema não é você, nem o seu produto. O verdadeiro vilão aqui é um pouco mais sutil, é o sistema mal ajustado que faz o seu tráfego escorrer pelo ralo. A maioria dos donos de loja pensa assim: se eu investir mais em tráfego, eu vou vender mais. Só que o que acontece na prática é, você paga para atrair cliques que não encontram um ambiente preparado para vender. São visitantes que muitas vezes têm o interesse real da compra, mas desistem por falta de informação, por falta de confiança ou urgência. É como se você atraísse as pessoas para dentro da tua loja física, mas você deixa a luz apagada, não tem vitrine na loja, o vendedor está dormindo. Então, muitas vezes você não precisa de mais tráfego, você precisa de um ecossistema de venda imediata capaz de transformar cliques em compras no ato, já desde o primeiro contato com o consumidor. E quando isso acontece, você desbloqueia uma nova fase no teu e-commerce, porque você converte mais com o mesmo investimento, você escala de forma mais previsível e você ganha fôlego financeiro para crescer com consistência. E é por isso que muita gente investe pesado e colhe pouco resultado. Não é falta de tráfego, é falta do sistema. E foi isso que mudou tudo pra gente. O que a maioria dos donos de e-commerce ainda não entendeu é que existe um método simples, direto e altamente lucrativo para escalar vendas todos os dias, mesmo com público frio, mesmo com poucos seguidores, mesmo sem grandes descontos. Foi quando a gente percebeu isso que tudo mudou. Então, em vez de seguir aquele velho modelo de cresce no tráfego, depois ajusta a casa, nós invertemos essa ordem. Primeiro a gente constrói o ecossistema de venda imediato. E aí é que vem o pulo do gato. Quando você prepara o teu e-commerce para vender já desde o primeiro clique, o seu custo por aquisição despenca, o retorno sobre o investimento aumenta e você começa a lucrar todo dia, mesmo sem depender de campanhas de datas especiais. E foi essa lógica que fez os nossos clientes, os nossos alunos, os nossos mentorados a começarem a ter dias de 4 mil, 5 mil, 10 mil, até 50 mil em vendas com tráfego totalmente frio, sem precisar de 6 semanas de aquecimento, sem virar escravo de conteúdo diário, sem rezar por viralização. A gente entendeu que vender no digital não é sobre visibilidade, é sobre conversão. E conversão de verdade começa com um sistema inteligente, que atrai o público ideal e, além do público ideal, o público que já está no momento de compra, que responde às objeções certas nas páginas certas, que usa anúncios feitos com estratégia, não só com arte bonita, que transforma clique em compra com consistência e não com sorte. Esse é o verdadeiro divisor de águas para quem aposta no e-commerce e quem constrói um negócio previsível e altamente lucrativo. E a verdade é que você não precisa reinventar a roda para isso. Estou falando desse sistema aqui. Você só precisa construir a sua loja virtual do jeito certo, com um sistema de vendas que funciona todo dia, com ou sem postagens, com ou sem engajamento. E foi exatamente isso que a gente desenvolveu. Um modelo onde os anúncios certos não só chamam a atenção, mas eles já conduzem para a compra. A página dos produtos quebram objeções com uma copy validada, não com textos genéricos de fábrica. O layout da loja guia o visitante com clareza, despertando urgência, eliminando dúvidas. O Instagram da marca funciona como uma ponte entre o tráfego e a decisão final do consumidor, não como um feed lotado de fotos de produto, vídeos de produtos que não geram valor para os produtos, para a marca, para a oferta. E o remarketing deixa de ser aquele anúncio repetitivo e ele vira um motor de lucro, com mensagens personalizadas que recuperam o carrinho, que recuperam os checkouts abandonados, que geram recompra. Esse é o coração da nossa estratégia. E o melhor de tudo é que isso funciona mesmo com pouco tráfego, porque quando a sua loja está preparada para vender, basta um clique certo e a compra acontece. E aí você sai do modo tentativa e erro e finalmente começa a operar com um sistema refinado, pronto para escalar de forma inteligente, sem depender de 1.000 seguidores, sem precisar de sorte, sem viver de queima de estoque. E se você aplicar isso corretamente, o resultado é muito mais previsível. Você tem mais vendas, mais lucro, menos estresse e mesmo com uma agenda enxuta você consegue ter um alto impacto, um alto faturamento, um resultado de lucratividade muito mais expressiva. Então, nos próximos minutos, eu quero te apresentar o que está por trás desse método que já gerou mais de 25 milhões em vendas só nos últimos meses. Vocês vão ver que não tem segredo mirabolante aqui. É um método simples, direto, muito objetivo e realmente lucrativo. Sem complicação, sem muitas etapas no processo de vendas, sem precisar de uma operação gigante e o mais importante, funciona rápido. Funciona para quem está começando, funciona para quem já tem loja, mas ainda sente que está empacado. Funciona para quem quer parar de depender de algoritmo, de sorte, de desconto agressivo, do Black Friday, data mágica para ter um resultado expressivo. O que eu vou te mostrar aqui é uma estratégia de venda imediata que prepara o seu negócio, o seu e-commerce para vender já desde o primeiro clique, mesmo para quem nunca ouviu falar da tua marca. E isso muda tudo, porque enquanto o mercado te ensina a aumentar tráfego para crescer faturamento, a gente foi pelo caminho inverso. Primeiro, ajusta o sistema e depois a gente escala. Então aqui eu vou detalhar agora com exemplos práticos como a estratégia funciona. Então o ecossistema de vendas, o funil de vendas é esse aqui. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse é um funil, é uma estratégia baseada na oferta direta e na venda imediata. Nós vamos utilizar anúncios para levar usuários para dentro do site,
com o objetivo de gerar vendas já desde o primeiro contato com a marca. Então, a estratégia base aqui é ser altamente eficiente na venda imediata, vender com alta lucratividade, mesmo para quem acabou de conhecer a marca. Isso não significa que a gente vai focar só nessa primeira venda, não. Pelo contrário, a gente também vai trabalhar a fidelização de clientes, mas na prática, quando você é altamente eficiente em gerar vendas já desde o primeiro contato com a sua marca, a sua comunicação ela fica muito mais afiada e você tem um lucro muito maior no público frio. Então, o seu custo de aquisição é baixo no público frio e você lucra muito mais no seu processo de fidelização, no seu remarketing. Esse é um processo de escala exponencial. É claro que para que essa estratégia funcione, você precisa preparar o seu ecossistema de vendas, você precisa preparar os pontos de contato com o consumidor para venda imediata. Depois a gente vai plugar as novas estratégias de fidelização. E o primeiro passo aqui são os anúncios. A gente está falando aqui de oferta direta, oferta indireta, de usar os gatilhos da venda imediata. Então a gente está falando de anúncios com foco em segmentar, reter e atrair principalmente o público ideal que já está no momento de compra. É com esse público que a gente vai comunicar, é com esse público que a gente vai criar identificação, vai despertar desejo e o interesse para o próximo passo. Esse tipo de anúncio é escalável porque quando você descobre um anúncio campeão em vendas, ele vai te trazer resultados expressivos por bastante tempo, com custos baixos e com muito mais lucro. Então, em poucas semanas, você pode ter vários anúncios campeões em vendas, trazendo resultados muito mais expressivos para a tua empresa todos os dias. E quando você faz isso, você também constrói um posicionamento forte dentro da sua argumentação, você constrói confiança sobre o que você vende, você desenvolve credibilidade, senso de comunidade, percepção de valor muito mais elevada e você começa a criar uma audiência compradora e fiel. E audiência é o maior ativo do digital. Se você constrói audiência qualificada, você consegue vender para ela várias e várias vezes. E existe um modelo, um método específico de anúncios que a gente utiliza para criar esses anúncios campeões em vendas, que são ARD Ads, anúncios de resposta direta. Isso pode ser aplicado para carrosséis, para vídeos, para sequências de stories. Nós temos anúncios com essa estratégia que sozinhos geraram mais de 200 mil em vendas em 90 dias. Então, essa é uma das estratégias mais poderosas para levar um público qualificado para a tua loja. E uma vez que a pessoa chega na tua loja virtual, você precisa transformar essas visitas em vendas. E para isso, basicamente, o que a gente faz é trabalhar uma comunicação que responde às principais objeções de compra para um produto físico na internet. As objeções universais de confiança, necessidade e urgência. A venda de um produto físico na internet, na maioria das vezes, acontece por impulso, de maneira imediata. E a urgência é o maior gatilho de compra. Se você trai a pessoa que já está no momento de compra, essa pessoa não precisa te acompanhar por muito tempo para comprar de você. Ela só precisa acessar algumas informações essenciais que vão comunicar aquela segurança da escolha que ela está prestes a fazer, que é comprar na sua loja. Só que até a pessoa que é o seu público ideal e que já está no momento de compra precisa de algumas informações sobre os seus produtos, sobre a sua marca e sobre a sua oferta para ter mais segurança de que comprar na tua loja é o melhor que ela pode fazer naquele momento e não deixar para depois. Então, a home do site, a página dos produtos, a sua categorização dentro do site, as vitrines, as descrições dos produtos, a comunicação das suas ofertas, a comunicação das condições comerciais, das condições de compra, os seus banners, tudo isso vai fazer diferença na performance da loja e na lucratividade do seu e-commerce, porque tudo isso vai interferir diretamente na taxa de conversão da tua loja, do teu e-commerce. Você precisa deixar isso tudo muito claro, tudo muito de fácil acesso para o consumidor, porque é isso que vai facilitar o fluxo de vendas no site, fazendo com que cada vez mais pessoas avancem nas etapas de compra. Porque geralmente a pessoa que está no momento de compra, ela está ali se perguntando, cara, será que isso é para mim? Será que eu vou usar isso mesmo? Será que eu estou precisando realmente disso? Preciso comprar agora? Posso deixar para depois? E se eu não gostar? Será que o meu pedido vai chegar? Será que o meu pedido vai chegar no prazo? Posso confiar nessa marca? Será que eu vou me ferrar tomando essa decisão? Então, essas perguntas são as perguntas que vão passar, na maioria das vezes, na mente do consumidor no momento de compra. Então, se você tem uma comunicação intencional para responder principalmente a essas perguntas, você já tem uma comunicação que passa muito mais segurança para o consumidor. Você ajuda a acelerar a decisão de compra porque ele já tem acesso a várias informações que poderiam ser uma objeção naquele momento. Então, toda a comunicação da loja, no mínimo, precisa quebrar essas objeções. E aí, depois que você entende quais são as outras objeções específicas dos seus produtos, você vai inserir essas informações na sua comunicação. E outro ponto aqui é, as pessoas têm comportamento de compra diferente. Algumas pessoas compram por preço, outras pessoas compram pelos benefícios, outras pessoas vão comprar pelas vantagens que você oferece, algumas pessoas vão comprar pela identificação com a marca, pelos materiais que você usa nos seus produtos, pelos seus próprios produtos ou por algum diferencial da sua marca. Então, a comunicação do site, a descrição dos produtos, elas precisam dialogar diretamente com todas essas necessidades desses diferentes consumidores para evitar que alguém deixe de comprar porque chegou no seu site e não encontrou uma informação que era essencial para ela. E aí a gente vai para esse terceiro passo, que é realmente o Instagram, as redes sociais. Porque mesmo quando você roda anúncios direcionando as pessoas
para o site, muitas pessoas vão passar primeiro no perfil da loja, vão passar primeiro nas suas redes sociais antes de comprar no site. Em média, quando você analisa o caminho, a jornada de compra do consumidor, fica evidente que para cada pessoa que vai do anúncio direto para o site, existem outras 3, 5, cada vez mais pessoas que vão passar primeiro no perfil do Instagram, nas suas redes sociais, antes de comprar. Então, analisando essa jornada social, o seu perfil ele precisa estar preparado para receber esse tráfego, para aumentar a percepção de valor que as pessoas têm sobre sua marca, sobre seus produtos, sobre as suas ofertas. E o seu perfil ele também precisa ser capaz de direcionar essa audiência para o seu site, porque isso vai ajudar na lucratividade, já que você não vai depender tanto das suas campanhas de remarketing para adicionar usuários para dentro do site. E a pessoa que vai organicamente para o site, ela tem uma tendência de compra maior do que quem precisou ver um anúncio para visitar a tua loja. Então, se você consegue ser altamente eficiente em direcionar usuários para dentro do site, através dos seus conteúdos no feed, nos stories, nos destaques, nos posts pinados, você também está colaborando para o aumento da lucratividade, para o aumento da sua taxa de conversão. E esse ponto aqui impacta demais no faturamento, na lucratividade da tua loja. Não é sobre ter engajamento, é sobre acelerar a decisão de compra do consumidor, fornecendo informações que vão ajudar a acelerar essa decisão de compra. E aí, na sequência, a gente vai para o remarketing. Essas costumam ser as campanhas mais lucrativas do e-commerce. E existem várias estratégias que a gente pode trabalhar aqui. A primeira e a mais óbvia é oferecer novos estímulos de compra para quem se envolveu com a marca, visitou o site, adicionou o produto no carrinho, chegou no checkout, mas ainda não comprou. Então aqui a gente oferece novos motivos de compra com o objetivo dessas pessoas avançarem na jornada de compra, fechar o pedido. Aqui no remarketing também vão entrar as estratégias de recompra, que é o momento em que o consumidor realmente vira o seu cliente. E aí, depois desse momento, você também começa a desenvolver estratégias de fidelização. De toda forma, o remarketing é o momento de personalizar a comunicação. E uma das estratégias que a gente implementa para isso é a hipersegmentação. A gente faz um mapeamento de todos os seus argumentos de venda para cada produto e a gente começa a testar um por um. Assim, a gente consegue refinar a comunicação e descobrir verdadeiramente como vender com mais lucro, quais são os argumentos mais relevantes para a tua audiência. E existe um método específico para trabalhar esses testes e essas validações. A partir disso, a gente começa a implementar a rotina de vendas. A rotina é o que de fato acelera o processo de crescimento de um e-commerce, porque quando seus anúncios já estão convertendo com alta lucratividade, desde o primeiro contato com o consumidor, quando o seu site já é altamente eficiente em transformar visitantes em compradores, já desde o primeiro contato, desde a primeira visita, quando o seu remarketing oferece constantemente novos motivos de compra e faz as pessoas que deixaram os produtos no carrinho ou abandonaram o checkout finalizar o pedido, quando a sua rede social já está preparada para receber o tráfego que chega e já é capaz de fornecer informações que ajudam a acelerar a decisão de compra do consumidor, a gente começa a gerar mais movimento de compra, diversificando as ofertas, diversificando os produtos ofertados, diversificando as condições comerciais, utilizando um repertório de estratégias para aumentar o ticket médio e principalmente para gerar picos de vendas todos os meses. Você não precisa abrir mão da sua margem de lucro para fazer uma oferta diferente. Você pode apenas envelopar a sua oferta em um formato diferente, oferecer um benefício diferente para o consumidor e, de repente, você vai começar a monetizar uma fatia diferente da sua audiência que não compraria com uma outra oferta, com uma outra condição comercial, que estava interessado em outros produtos dentro do seu mix de produtos. E isso funciona porque você gera novos estímulos de compra o tempo inteiro, você dialoga com pessoas e necessidades diferentes dentro da sua própria audiência. E o ideal aqui é criar uma agenda comercial anual que conecta a sazonalidade do ano com as datas temáticas do ano, com as datas importantes para a marca, com o calendário editorial da sua marca, como lançamento de produto, reposição de itens, outras datas especiais. E o ideal aqui é criar uma agenda comercial anual que conecta a sazonalidade do ano com as datas temáticas do ano que são importantes para a sua marca, com o calendário editorial da sua marca, como lançamento de produto, reposição de produto, datas especiais. Então, se você define o seu calendário trimestral, semestral ou anual e começa a criar ofertas específicas para cada período, a tendência é que você tenha mais consistência nas vendas, mais previsibilidade no faturamento, que você comece a construir uma empresa mais sólida dentro do mercado, que ocupa um espaço de relevância dentro do seu nicho e que escala com muito mais lucratividade e de maneira muito mais simples, muito mais rápida. E quando você implementa todos esses passos no seu negócio, você não tem só anúncios rodando para sua loja. Você construiu um ecossistema de vendas que está preparado para atrair o melhor público, receber esses potenciais clientes, conduzir esses usuários no processo de compra, converter e fidelizar essa audiência. E depois você pode começar a plugar novos canais de aquisição que vão trazer mais usuários para o teu ecossistema. Tudo de forma simples, sem complexidade, sem muitas etapas no processo de compra, mas com método, com organização, com prioridades bem definidas, com clareza do caminho que você precisa seguir até a meta desejada. E aí você só precisa implementar. E isso funciona por quê? Primeiro,
você está falando com quem já está pronto para comprar. Você está construindo a audiência do jeito certo. E como eu disse, a audiência é o maior ativo do digital. Quando você faz isso do jeito certo, você vende várias e várias vezes para a mesma audiência. Além disso, você comunica as suas ofertas com clareza. Você não apenas mostra o seu produto em imagens e vídeos com uma música por trás. Você gera desejo, você gera confiança, você gera necessidade, você gera urgência, você cria um posicionamento de marca. As pessoas compram o que elas entendem. Você não precisa ser melhor do que ninguém, você precisa ter clareza na sua comunicação. Você precisa oferecer informações que vão dar mais segurança na escolha do consumidor. E quando você faz isso, você gera valor no processo de vendas, você aumenta a percepção de valor que as pessoas têm dos seus produtos, da sua marca, da sua oferta, enquanto você está vendendo. Além disso, você monetiza diferentes fatias da sua audiência, gerando vendas para pessoas com necessidades diferentes, tratando as pessoas diferentes com as especificidades que elas precisam. A sua rotina começa a ser muito mais enxuta, mas com um impacto muito maior. A sua comunicação ajuda a acelerar a decisão de compra do consumidor e com isso você gera movimento de compra todo dia na loja em grande volume. Então, com poucas ações no dia, você consegue gerar um grande volume de vendas. E é esse o mesmo método que está ajudando os nossos clientes, os nossos alunos, os nossos mentorados a controlarem custos, evitar altos e baixos nas vendas, ter muito mais consistência, muito mais previsibilidade, escalar com resultados muito mais rápidos, muito mais previsíveis e principalmente sempre com o objetivo de mais lucro. E nós temos dezenas de cases de sucesso que eu estou sempre compartilhando lá no nosso perfil. Aqui, por exemplo, de 500 mil para 1 milhão e 300 mil em 7 meses de trabalho. Aqui, 492 mil em apenas 24 horas. Aqui nós saímos de 129 mil para mais de 470 mil em 60 dias. De 53 mil para 186 mil em 30 dias. Aqui nós batemos quase 2 milhões de vendas em apenas 7 dias usando esse mesmo ecossistema de vendas. Aqui nós saímos de 31 mil para no período de 6 meses bater mais de 1,5 milhão em vendas. Aqui nós já temos outros resultados dentro da Europa. Saímos de 8 mil para 58 mil euros em 90 dias. De 114 mil euros para mais de 350 mil euros em 3 meses implementando esse mesmo ecossistema de vendas. De 390 mil euros para 1 milhão e 200 mil euros em 90 dias. Aqui só dentro das campanhas, 21 anúncios que faturaram mais de 600 mil com ROAS de 14 vezes, sendo que um único anúncio gerou mais de 200 mil em vendas. Aqui nós temos outros feedbacks dos nossos clientes que bateram recorde de faturamento. Aqui foram 33 pedidos em um único dia. Em um mês normal, a gente vendeu mais do que na Black Friday. Então, imagina numa data especial, onde o movimento de compra costuma ser muito maior. Outro e-commerce aqui compartilhando o recorde de faturamento. A meta era 130 mil. Um pouco mais da metade do mês, a gente já tinha faturado 142 mil. A projeção já era 237 mil. Então, a gente tem vários estudos de caso, dezenas de cases de sucesso que, implementando essas mesmas estratégias, estão colhendo agora resultados muito mais expressivos em pouco tempo, com muito mais previsibilidade, com muito mais lucratividade. E agora, se isso tudo fez sentido para você, se você quer a minha ajuda para implementar essa estratégia no seu negócio, ou se você é um profissional que presta esse serviço para outros clientes, eu quero te apresentar rapidamente os detalhes do nosso programa de acompanhamento e aceleração nessa jornada 6 dígitos, implementando o ecossistema de venda imediata. Como é que funciona esse programa de acompanhamento? É um programa de 90 dias, onde você vai ter uma reunião individual, 1 a 1 comigo, eu e você, e nessa reunião a gente vai identificar o seu cenário atual, a sua meta desejada, o cenário que precisa ser construído para o alcance da meta e as ações práticas que você precisa implementar para obter os resultados esperados. A gente vai mapear o seu momento atual, as suas necessidades e a gente vai criar um plano prático, um plano específico para a sua meta, de acordo com a sua realidade. Então, a partir dessa conversa, nós vamos definir um plano de 12 meses para o e-commerce. Isso inclui o roteiro dos anúncios que você vai veicular, os produtos que vão ser prioridades, a estratégia completa de tráfego, como você vai usar o Instagram para potencializar a sua estratégia através do feed, através dos stories, através dos posts pinados, através dos seus destaques. A gente vai definir a rotina de vendas, as ações diárias que você vai implementar para obter esses resultados esperados, como você vai gerar picos de vendas todos os meses de forma sustentável, para crescer em alta lucratividade e para manter a consistência no crescimento do seu negócio. E depois eu vou te acompanhar na otimização dos seus resultados. De bônus, você tem um acompanhamento semanal por 90 dias. É uma mentoria semanal e encontros semanais ao vivo de perguntas e respostas com um grupo seleto onde eu vou responder todas as suas perguntas ao vivo de forma individual. Você também tem acesso a uma base de conteúdo com toda a metodologia em aulas práticas, rápidas, com instruções passo a passo para que nenhum detalhe fique de fora. Além disso, você também tem acesso aos materiais complementares, os roteiros, os guias de anúncios, as referências, checklists, templates, planilhas automatizadas, o calendário das ofertas, repertório de estratégias. Todo esse programa foi desenvolvido para que você realmente tenha resultado e, além desses materiais e
e de tudo que eu vou te entregar do plano, eu também vou te acompanhar para certificar que você está implementando do jeito certo e está otimizando da forma certa. Eu vou te acompanhar na implementação e na otimização desses resultados. E você também tem um suporte contínuo. A gente tem o nosso grupo de WhatsApp que você pode enviar suas dúvidas a qualquer momento e em até 24 horas você vai receber um retorno meu. O valor para você entrar agora no programa é de R$ 5.000 e você pode parcelar em até 12 de R$ 500. 12 vezes de R$ 500. Se você dividir R$ 500 por 30, a gente está falando aqui de R$ 16 por dia é o valor para você entrar agora no programa. Se você está na Europa, se você está em Portugal, em outros lugares da Europa, a gente está falando aqui de menos de 3 euros por dia. Esse é o valor para você fazer parte agora do programa, para receber uma mentoria individual, para receber o seu plano completo e para ser acompanhado semanalmente por 90 dias na implementação e na otimização de todo o ecossistema de venda imediata para começar a implementar agora e já nos próximos dias começar a colher resultados mais expressivos dentro do seu negócio. Para dar esse próximo passo, basta você entrar no link abaixo, me chamar no WhatsApp, ou você vai voltar lá no Instagram, lá no direct, na DM, e vai me enviar uma mensagem lá no nosso perfil do Instagram, e eu vou tirar todas as suas dúvidas e você já pode avançar no programa. Não precisa fazer nenhuma call de vendas, nenhuma sessão estratégica, é super prático, simples, direto ao ponto. Então era isso que eu tinha para compartilhar com você. Esse é o ecossistema de vendas, esses são os detalhes do nosso programa de acompanhamento. Eu vou ficando por aqui, te vejo lá na DM do Instagram, te vejo no WhatsApp. Vai lá agora, vou ficando por aqui e fui!